Romanos 12, 2. Acho que a gente não precisa nem abrir, né? De tão conhecido que é. Mas, na verdade, eu queria ler o 1 também. Então, 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em todo o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa aqui é a versão NVT. Eu gosto de ler nela porque é mais fácil de a gente entender. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre pensamento. Pensamento que é algo que não é tangível, é algo abstrato, vamos dizer assim. Mas que é algo extremamente poderoso. Porque o pensamento, os nossos pensamentos, ele coordena as nossas atitudes. Ou seja, o nosso fracasso ou o nosso sucesso, eles dependem muito da forma como a gente pensa. Amém? Vocês concordam com isso? As suas atitudes, elas dependem muito, elas são muito reflexo daquilo que você pensa. E os seus pensamentos são muito reflexo do que você ouve, de como você percebe as coisas. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu ia falar uma coisa, aí essa introdução aqui veio na hora que eu estava vindo para a igreja, assim, aí eu não sei se eu vou conseguir traduzir da melhor forma, mas eu espero que vocês entendam. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles vêm de coisas que nos ensinaram. Esse versículo ele é muito poderoso, e ele traz duas coisas aqui que eu consigo perceber logo de cara. Ele traz algo muito poderoso e também algo muito difícil. Porque os nossos pensamentos, irmãos, eles muitas vezes são da nossa raiz, da nossa base. O nosso pensamento ele é algo muito pessoal. Cada pessoa pensa de um jeito. E o apóstolo Paulo, ele estava aqui dizendo aos romanos, olha, se apresentem a Deus com um culto racional. A primeira coisa que ele estava falando é assim, olha, era sobre culto. Ele estava falando sobre o culto a Deus, sobre isso que nós estamos fazendo aqui. E ele estava falando assim, olha, se apresentem a Deus com um culto racional. Essa é a maneira que Deus gosta de ser adorado. E aí eu paro para pensar que hoje eu que gosto muito de louvor, falta muita poesia nas músicas de hoje, né? Hoje a gente vê uma música muito assim, que envolve a cabeça, e tem música que você fica girando nela, e você vai naquela vibe, né? E tem gente que está no culto, adorando a Deus numa vibe, e não com o seu raciocínio, com o seu intelecto. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, essa é a maneira que ele gosta de ser adorado. Ele gosta de ser adorado quando você entende o porquê que você está fazendo isso. E aí depois ele falando com o pessoal, ele fala assim, olha, mas tem uma coisa, não se conformem, não se amoldem, não sejam conformados. Ou seja, o contrário de inconformado é o quê? Inconformado. Então ele diz assim, ó, sejam inconformados com a maneira com que esse mundo pensa.
Hoje de manhã eu postei no meu Instagram uma foto de um casal homossexual, onde tem uma mulher, um homem trans, né, que é uma mulher, mas é um travesti, então assim, tem barba, tem pelo no peito e tudo, é um homem fisicamente, assim, aparência, né, de um homem. E a esposa dele ou delas, eu nem sei como é que fala, assim, deitada na cama, e este homem com uma barriga de gestante, assim, de, sei lá, uns 8, 9 meses. E esse casal está fazendo uma campanha de Dia das Mães para uma marca chamada Calvin Klein. E é essa a maneira que o mundo pensa. O mundo pensa, né, ou uma parte do mundo pensa, que isso é bonito. Tanto pensa que a marca, uma marca famosa, colocou para fazer propaganda, para estimular isso. Então, não tem como você vir à igreja e adorar a Deus como Ele gosta de ser adorado, pensando da mesma forma que o mundo pensa. É incompatível uma coisa com a outra. Mas eu falei que esse versículo, ele diz algo muito poderoso, mas ele também diz algo muito difícil. Porque é muito difícil a gente mudar o nosso pensamento. Uma vez eu, conversando com uma psicóloga, ela falou assim, que a abordagem da terapia dela, né, ou seja, ela fazia com que as pessoas melhorassem de vida, fazendo com que as pessoas mudassem a maneira como elas enxergam a vida, como elas pensam nas coisas. Mas eu fiquei pensando assim, quem tem o poder de controlar os seus próprios pensamentos? É muito difícil a gente mudar o que a gente pensa. Porque tem pensamentos nossos que eles nos acompanham desde que nós somos pequenininhos. Tem pensamentos dentro de você e dentro de mim, sabe, que os nossos pais, os nossos amigos, eles colocaram dentro da gente. Então é difícil. Você numa discussão com uma pessoa, nunca vai conseguir fazer com que essa pessoa aceite a Cristo. A não ser que haja uma ação do Espírito Santo que mude o pensamento daquela pessoa. Porque é muito difícil você mudar com as suas próprias estratégias certos tipos de pensamentos. Não são todos os pensamentos. Eu trabalho com vendas, então, às vezes um cliente chega lá na minha loja, eu vendo móveis planejados, então às vezes o cliente chega lá na loja e ele pensa assim, quando eu falo para ele, olha, o prazo é 60 dias, 40 dias. Ah, tudo isso? Porque eles acham que é assim, ó, móvel planejado é assim, você compra um projeto, você bota dentro da máquina, aperta um botão, faz assim e os armários saem prontos. Eles pensam assim. E como é que eu mudo esse pensamento? Aí vai uma diquinha para você aí que quer evangelizar e tudo mais. Tem alguns pensamentos que já são mais fáceis da gente mudar. O pensamento lógico, por exemplo, é um pensamento que você consegue argumentar algumas explicações e talvez mudar o pensamento de uma pessoa. Então eu pego e falo para o cliente, explico para ele, olha, o procedimento é assim, existe tantos dias na fábrica, seu móvel é cortado dessa forma, depois de tantos dias ele vai sair de lá, tem o transporte, tem isso. Aí a pessoa fala, ah, entendi, estou entendendo o porquê que isso é isso. Então, às vezes a gente quer, por exemplo, evangelizar uma pessoa e a gente quer que ela aceite a Jesus instantaneamente. Mas não é assim, porque você tem que entender que ela não pensa em Deus como você pensa. Para você, você pensa que Deus é o Senhor da sua vida, que Jesus morreu na cruz, você tem gratidão no seu coração por Jesus. Mas aquela pessoa a quem você está evangelizando, não pensa assim. E é difícil mudar isso. E muitos pensamentos, eles só são realmente mudados na gente com a ação e com a ajuda do Espírito Santo. Mas tem uma coisa que o apóstolo Paulo ele revela nesse versículo. É só quando Deus consegue controlar os nossos pensamentos que nós experimentamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então,
Aí eu fiquei pensando assim, mas e a construção de um pensamento? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo que quanto mais eu ouço sobre Deus, quanto mais eu falo sobre Deus, quanto mais eu experimento sobre Deus, mais eu penso em Deus e mais eu fortaleço a minha fé. E eu queria fazer um paralelo aqui e dizer para você que muito do que você é fora vem daquilo que você é dentro. Quando o Mateus era pequenininho, a gente uma vez levou ele no pediatra, e aí o pediatra pegou na mãozinha dele assim, pegou no pezinho dele e falou assim, um comedor de cenoura. Eu falei, é mesmo, doutor, como é que você sabe? Ele adora a cenourinha mexida na sopa e tal. Ele falou assim, porque ó, laranjinha. Quando a gente vai no médico assim, o médico olha aqui assim, né? Aí fala, tá com anemia. Por quê? Porque o que você é dentro está sendo revelado. Não, o que você é fora está sendo revelado por aquilo que você é dentro. E é isso que Deus faz. A mudança que Deus faz na nossa vida não é de fora para dentro. É uma mudança de dentro para fora. E só Deus pode fazer isso. Por mais argumentos que eu tenha, é por isso que eu sempre falo para Deus, né? Eu falo para Deus, eu posso subir quantas vezes for no altar. E por mais que alguém diga que eu tenho talentos, mas os nossos talentos, se não forem potencializados pela ação do Espírito Santo, são só enfeites e coisas bonitas, mas não têm o poder de transformar a vida de ninguém. Nem eu, nem você temos o poder de entrar na cabeça de uma pessoa e mudar os pensamentos dela. Quer ver? Vá discutir sobre política com alguém para tu ver. Para tu ver que é bom. Isso é fácil. É fácil você mudar a opinião de uma pessoa? Não é. Mas Deus pode fazer isso. E o que você ouve, aquilo que você ouve, muda a maneira como você pensa. Muda ou não muda? Quer ver só? Tem uma irmãzinha e você está ali olhando para a irmãzinha e você não tem opinião nenhuma sobre ela. Daqui a pouco chega uma outra irmãzinha no seu ouvido, ó, essa irmã aí, ó, assim assado, não sei o quê. E o inverso também. Ó, esse irmão é uma bênção, não sei o quê, não sei o quê. Você já tem ou uma antipatia ou uma amizade por aquela pessoa que talvez você nem conheça, mas por aquilo que você ouviu. Então, o que entra em você é algo extremamente poderoso e que nós devemos filtrar o máximo possível. E esses dias eu estava... Esses dias não, já tem um tempo que eu estava em casa e eu estava, assim, com um problema de saúde aí, com o estômago ruim e tal. Eu não fui trabalhar uns dias. Então, eu fiquei em casa e estava assistindo um programa no YouTube. Estava assistindo uma coisa no YouTube e aí comecei a ver esse programa várias vezes, assim, ver vários capítulos desse programa. Do nada, assim, eu comecei a ver. Chamado Quilos Mortais. E esse programa basicamente é o seguinte, são pessoas com mais de 270 quilos, que tem um cirurgião, né, na cidade de Houston. Ele é cirurgião bariátrico especialista em fazer cirurgias bariátricas em pessoas tão grandes. E essas pessoas, elas iniciam um processo ali, através desse tratamento que ele dá, né? E eu comecei a ver algumas coisas assim, e começou a me chamar a atenção, que é o seguinte. Essas pessoas, a maioria das vezes, né, como eu disse, são pessoas assim. Eu tenho um irmão bem gordo, assim, bem gordo. Se ele ver isso, ele vai ficar bravo comigo. Mas é verdade. Eu não sei quantos quilos ele tem, não vou falar aqui, mas ele é bem grandão. E eu vendo esse programa aí, eu reparei em uma coisa, irmãos. A maioria, quase todos os capítulos tem uma pessoa que fala assim, que sofreu um trauma na infância, que foi abusada sexualmente, que os pais eram viciados em droga, né? E aí, muitas delas não se conhecem, mas muitas delas, elas diziam da seguinte forma: eu comecei a comer dessa forma porque eu pensava, ó o poder do pensamento, porque eu pensava, se eu ficar tão feia, ninguém mais vai me querer.
Então, elas faziam da comida um escudo para que elas ficassem feias e assim ninguém mais quisesse abusar delas. E por causa deste pensamento, elas desenvolveram o hábito de comer compulsivamente e comiam, até chegar nesse ponto de ter 270, 300 quilos, 340 quilos. E tem pessoas que não saíam da cama por 4 anos. 4 anos sem sair da cama. Por quê? Estava com depressão? Não, porque ela não conseguia mesmo. Consegue se mover. Tomava banho na cama, fazia tudo na cama. E essas pessoas, também no depoimento dela, elas dizem que elas se sentem um fardo para a família. Sabe? Que elas se sentem um peso, que elas se sentem um fardo, que elas não têm prazer nenhum na vida, não têm alegria nenhuma de viver. Porque elas comem tanto para satisfazer o seu prazer e não as suas necessidades. Elas comem para satisfazer um prazer e não a necessidade. E elas não engordaram tanto porque elas comeram, vai pegando aí porque tem tudo a ver com o que vem depois. Não só porque elas comem muito, mas também porque elas comem errado. Elas não ficaram gordas só porque elas comem muito. Aí o que acontece, né? O doutor, ele passa a dieta, ele faz um tratamento com ela. E eu quero comparar um pouquinho a nossa vida com a vida dessas pessoas. Porque às vezes nós nos sentimos cheios, mas cheios de quê? Cheios porque nós estamos comendo errado. Cheios porque nós estamos buscando muito coisas erradas, coisas passageiras, como o pastor mesmo pregou hoje aqui de manhã. A Bíblia diz assim, ó, aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. E o coração aí pode ser também substituído por pensamento, porque nós sabemos que o amor não está no coração, está na nossa mente. Então, aonde está o seu tesouro, aí está também o seu pensamento. A Bíblia nos diz no livro de Colossenses, se eu não estou enganado que eu não anotei esse versículo, mas eu acho que é lá, que diz assim, olha, vocês devem pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrestres. Gente, as coisas da terra, elas nos deixam muito cansadas, pelo menos a mim. E hoje eu estava lendo o livro de Mateus, e ele diz assim, olha, que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas para a gente. E antes disso, o próprio Jesus estava dizendo assim, ó, por que vocês se preocupam com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer, com o dia de amanhã? Certamente Deus já sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Deus já sabe que a gente precisa do alimento, Deus já sabe que a gente precisa do que vestir, Deus já sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E por que nós ficamos preocupados com isso? É porque os nossos pensamentos estão sendo ocupados com coisas vãs. O nosso homem carnal, ele não morreu. Ele está aqui, dentro de nós. Ele só vai morrer junto conosco o dia que a gente descer a sepultura. Nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós não podemos adorar a Deus com o nosso pensamento carnal. Nós não podemos aceitar viver com esse jugo que o mundo nos impõe, de que nós precisamos cada vez de mais coisas, de que nós precisamos construir riquezas. Eu estava vendo uma palestra de um cara crente, de um cara que assim, eu considero ele um cara legal e não sei o quê, mas assim, é um cara evangélico e tudo mais e tal, é um empresário, mas ele só fala de riqueza. Inclusive, uma das frases de efeito dele é o seguinte, riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. E eu parei para pensar nisso, com o meu pensamento, e fiquei pensando, sabe de uma? Eu não quero riqueza, porque riqueza também gera muito trabalho. Excelência gera muito trabalho. E se nós queremos prestar um culto para Deus, nós precisamos vir à casa dele com a nossa mente sã, e aceitar que aqui ele nos transforme. Porque, como eu disse, o nosso homem interior carnal, ele não morreu não, ele está aqui junto com a gente. A gente vai lá para fora, ele vai junto com a gente. A gente vem aqui para a igreja, ele vem junto com a gente. É por isso que a gente tem que aceitar que Deus
na sua capacidade de onipresença e onipotência, venha mudar a nossa mente. Porque a recompensa dessa mudança é que a gente venha experimentar a plenitude dele para as nossas vidas. E quando a gente sai, como eu disse aqui, quando a gente sai das nossas casas e a gente vem aqui para a igreja, a gente nutre o nosso corpo. Mas muitas vezes a gente chega aqui na igreja, por isso que eu cantei essa música e falei para vocês assim, ó, aproveita que vocês estão aqui. Por quê? Porque às vezes a gente sai das nossas casas, a gente está com a nossa barriguinha cheia, com o nosso corpinho nutrido, e enquanto nós estamos andando, ouvindo para cá, o nosso estômago e o nosso intestino está ali absorvendo aqueles nutrientes, mas a gente vem na casa de Deus e o diabo muitas vezes arrebata o nosso pensamento, e a gente está aqui de corpo, mas a nossa alma está voando por aí. A gente está aqui de pensamento, com o nosso corpo nutrido, mas o nosso espírito não consegue ser nutrido por causa das distrações. E são muitas distrações. Com certeza nessa noite você está sendo tentado a pensar em muitas coisas que você deixou lá para fora, que você tem que fazer durante a sua semana. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu passei por um processo e, como eu falei para vocês, de cansaço e de estresse, e eu digo para você uma coisa, eu aprendi a determinados momentos falar, não, é até aqui e acabou, trabalho é até aqui e ponto. Na hora que eu vou ler a Bíblia, eu pego e falo, Deus, fala comigo. Aí vem uma coisa, eu falo, não, Senhor, eu não quero que o diabo arrebate o meu pensamento, eu preciso descansar. Porque muitas pessoas não conseguem descansar no Senhor, porque não conseguem, nem ao menos tentar controlar o que a sua mente está pensando. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. De onde você é? Você é do céu. E o pastor mesmo falou hoje de manhã, que nós temos que plantar para colher lá. E eu te digo mais, você tem como viver aqui, como se você estivesse lá. Ah, quando eu estiver no céu, eu vou sentir a glória de Deus, eu vou ver a face do Senhor, eu vou glorificar ao nome dEle. Faz tudo isso aqui, você também vai ver a glória do Senhor, você vai sentir a presença de Deus, você vai fazer tudo isso aqui, na igreja. Enquanto nós adoramos, se você deixar o seu pensamento estar ligado nele, estar focado nele, você vai viver coisas e experiências lá do céu, aqui na terra. E isso é possível. E eu desejo muito isso na minha vida. E eu fiquei pensando nessas pessoas, né? Eu, olhando o programa, eu fiquei pensando assim, cara, tem pessoas lá com 300 quilos, grandonas e tal. Mas sabe de uma coisa? O que mesmo aquela pessoa grandona, com todo aquele sobrepeso, o que aquela pessoa comeu ontem, não alimenta mais ela hoje. Não é interessante? Podia ser assim, eu sou gordão ainda, então eu vou ficando sem comer que eu emagreço, porque eu tenho muita sobra, né? Mas não é assim. Porque o nosso metabolismo não age dessa forma, nós precisamos de energia. E mesmo que a pessoa seja gordona, mesmo que você passe um dia inteiro, da meia-noite até meia-noite, de joelhos, orando, buscando, clamando, jejuando, chorando na presença do Senhor, não adianta você fazer isso uma vez na vida e acabou. Mesmo que você vá na academia e você malhe 5, 6 horas direto, não adianta, você só vai conseguir prejudicar os seus músculos e provavelmente seus ossos e ligamentos. Não adianta você buscar a Deus só no momento de desespero e falar, eu estou precisando muito de Deus, então hoje eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a minha porta, eu vou resolver todos os meus problemas e eu vou sair de lá totalmente renovada, totalmente limpa, totalmente curada, totalmente anjo, e eu vou sair flutuando, porque hoje eu vou buscar a Deus, e amanhã você não busca e depois você não busca. A transformação da nossa mente não é de um dia para a noite, porque o homem carnal, que Paulo diz que milita, que briga, carne e espírito, ele não morre com um dia inteiro de oração. Não morre com 2 dias inteiros de oração. Não morre se você fizer o jejum de Daniel. Não morre com 40 dias de jejum.
Como eu disse, ele só morre junto com a gente. Mas a tendência é que a gente comece a pensar mais em Deus a partir do momento em que nós temos uma constância com Ele. Que a gente desenvolva verdadeiramente um relacionamento com Ele. E eu tenho tentado fazer isso. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Eu não sei para você, mas eu sou sincero, eu sou real. Eu não sou pastora, eu não sou nada mesmo. Mano, é difícil, velho, manter esse cronograma de leitura da Bíblia. É difícil, meu. Porque é todo dia, todo dia, todo dia. E às vezes eu chego em casa sem saco nenhum. Oh, essa semana teve um dia que eu estava subindo assim a escada do meu prédio. E aí Deus falou comigo. Hoje você vai ler a Bíblia assim, assim, assado. Aí eu falei, sério? Aí eu falei, eu vou. O Senhor está mandando, eu vou. Sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu tomei banho, eu assisti um episódio da série, eu peguei meu celular, eu fiquei vendo Instagram, eu joguei joguinho, eu fui ver YouTube. Aí eu falei, mas eu prometi a Deus que eu ia ler a Bíblia assim, assim, assim. Aí eu falei, eu vou ler, eu vou. Só mais esse episódio. Irmãos, eu cumpri, porque eu prometi a Deus lá na porta do prédio. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Foi na marra. Na marra. E comparando um pouquinho mais a nossa vida, Deus, Ele nos dá todas as ferramentas. Lá no programa Essa Galera, eles entram e eles ficam 1 ano nesse programa. 1 ano. E aí o Dr. Nau, né, como o pessoal chama, ele pega, ele passa uma dieta para as pessoas. Aí ele manda ela para casa por 60 dias. Mas o pensamento, a maioria delas falam, o pensamento é o nosso pior vilão. Porque eu não paro de pensar em comida. E aí o Dr. Nau, ele estimula, passa direitinho e tal. E aí a pessoa volta depois de 60 dias. Se ela não alcançou a meta, ele passa uma nova meta, assim como Deus faz com a gente. Ele passa uma nova meta, e aí a pessoa volta por mais 60 dias para casa, e ele fala, ó, se você fizer assim, eu vou te dar uma recompensa, eu vou marcar sua cirurgia assim, assado. E aí, se a pessoa cumpriu a meta, ele vai e marca a cirurgia dela. Mas ele dá acompanhamento psicológico, tudo que a pessoa precisa, assim como Deus faz. Deus nos dá tudo o que nós precisamos, mas eu te digo uma coisa, irmãos, muitas vezes, em muitos programas, a própria pessoa desiste. E o que é que Paulo fala aqui para a gente? Não desista. Não seja conformado. Não sucumba ao pensamento que o mundo quer colocar em você. Não ache normal. Adore a Deus com o seu culto racional, porque você sabe quem Ele é, você o ama. E eu fico pensando, às vezes Deus, Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos, a Bíblia, pregações e tudo mais. E mesmo assim, muitos de nós desistimos. Sabe, quando uma pessoa no programa, ela faz a dieta direitinho, aí ela se pesa e a balança mostra. Não adianta ela falar assim, não, eu fiz tudo certinho. Não, eu só comi só caldo de galinha, eu fiz tudo certinho. Aí quando ela vai se pesar lá na balança, não emagreceu nem o quilo. Fez? Fez nada, né? Fez nada. Comeu chocolate até umas horas. Mas é assim também, irmãos. Não se enganem, não enganem a si próprios. Existe uma balança espiritual também para as nossas vidas. É aquela pessoa que desde o início da pandemia lá, não pisou o pé na igreja até hoje. Não, mas eu sou crente, eu estou firme, eu estou forte, eu estou fogo puro. Mano, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção, é na união, é na comunhão. Você não pode se isolar, ficar sozinho e achar que você vai ficar fogo puro. E aí, eu pergunto para você, sabe? Como está você na balança de Deus? Como estou eu na balança de Deus? Dando desculpas sempre para Deus e falando, amanhã eu faço, depois eu faço, e postergando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu poderia não estar aqui hoje, irmãos, mas eu decidi vir. Deus, Ele tem planos
tem sonhos, tem metas para nós. É o que o apóstolo Paulo diz, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês precisam mudar os seus pensamentos para que os seus pensamentos mudem as suas atitudes. Tem uma frase que eu não gosto nem um pouco dela: querer é poder. Fique querendo e não faça nada que você vai ver se você pode. Eu quero. Uma vez eu falei isso para uma funcionária. Ela falou para mim, não, porque querer é poder. Eu falei, fique aí querendo. O que determina o seu futuro não é o que você quer, é como você age. E você age como você pensa. É assim que diz lá em Provérbios: assim como pensa em seu coração, assim você é. A Bíblia nos diz tantas coisas que nós somos. Somos filhos amados, somos filhos queridos, somos as meninas dos olhos de Deus. Podemos todas as coisas, como o pastor falou, naquele que nos fortalece. Somos mais do que vencedores, mas tem gente que ainda prefere pensar que é um derrotado, que é um Zé Ninguém, que não sabe para que existe. Então, que nessa noite nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas mentes. Como já diz uma música, nossa mente ela é um campo de batalha. Quem está vencendo essa batalha na sua mente? Como eu falei, como você é externamente, se você é bem nutrido, se você não é, se você tem a aparência de uma pessoa saudável ou de uma pessoa doente, depende daquilo que está dentro de você, dos nutrientes que o seu corpo está absorvendo. Que pensamentos você tem a respeito de você mesmo? Mas eu quero te dizer uma coisa: importa mais os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Se nós despertarmos para isso, saberemos que somos pessoas que podemos fazer coisas relevantes na obra de Deus. Cada um no seu ministério, como o apóstolo Paulo também escreveu ali, ele disse, olha, um é o braço, outro é a perna, outro é o pescoço, sei lá eu, outro é o pé, mas todos nós temos a nossa relevância na obra de Deus, mas nós precisamos entender aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, o que Deus acha de nós. Talvez, irmão Estevão, eu sei lá o que é que você pensa que Deus acha de você. Mas talvez o que você acha que Ele acha de você seja uma coisa totalmente diferente do que na verdade Ele acha. Tem pessoas que pensam que o tempo dela passou, acabou. Só que se você deixar o Espírito Santo mudar, você vai viver a partir de hoje, não importa quanto tempo você já perdeu no passado. Quanto mais tempo a gente passa não aproveitando e não sendo moldados por Deus, mais tempo a gente vai demorar para alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Que você possa nessa noite viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para você. Não aceite viver menos do que isso. Eu me preocupo muito com isso. Eu falo muito para Deus assim, eu oro sempre para Deus, eu falo, Deus, eu não me importo na onde eu estou hoje, eu só me importo se hoje eu estou no centro da sua vontade. Se era exatamente aqui que o Senhor queria que eu estivesse. Sabe, eu não tenho aquela coisa de falar assim, poxa, hoje eu poderia estar assim, ou eu poderia estar assado. Não, eu só me importo se hoje eu estou vivendo a vontade de Deus. Porque se tem uma coisa, irmãos, triste, e se tem uma coisa assim que é lamentável, é uma pessoa morrer, ou uma pessoa passar os tempos da sua vida sem viver os sonhos de Deus, aquilo que Deus planejou para a gente. E aquilo que Deus planejou para a gente, a dieta que Deus passou para a gente, Ele nos dá todos os recursos. Não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo colocar pensamentos em você diferente daquilo que Deus pensa sobre você. Pare de se preocupar tanto com as coisas daqui da terra. Não é fácil. Como eu falei no início, não é fácil mudar o nosso pensamento. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer isso. Mas Deus tem poder
para fazer todas as coisas. Você não é um erro. Você não é alguém que Deus fez e não tinha propósito nenhum. Deus te fez com um propósito, Deus me fez com um propósito. Todos nós temos a nossa posição no reino espiritual, na obra de Deus. Todos nós podemos trabalhar para a obra de Deus. Todos nós temos um talento, uma força, algo que Deus colocou em nós, algo exclusivo de nós. E eu fico vendo quantas pessoas desperdiçam isso ao longo do tempo. Como eu disse, eu poderia ter escolhido não estar aqui. Assim como você pode escolher. Os seus pensamentos fazem isso, te dão poder de escolha. Você pode escolher também estar aqui e estar lá fora preocupado com as outras coisas, como você pode, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha mente, eu quero que o Senhor sonde, assim como Davi falou: sonda-me, Senhor, conhece-me, Senhor, prova-me os pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Sabe qual é o grande lance de você colocar os seus pensamentos na mão do Senhor? É que Ele vai te guiar. E a palavra de Deus diz assim, ó: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Sabe qual é o lance de você mesmo querer guiar os seus caminhos? É que você não pode acrescentar nenhum centímetro à sua estatura. O que você quer achando que você pode tomar as melhores decisões da sua vida? Você não pode. Você não pode nem falar para a sua própria unha do dedo, falar assim: eu queria ter uma unha grande, cresça. Ela não vai crescer. O que o homem quer achando que ele é dono de si mesmo, dono do mundo, com tanta arrogância, com pensamentos altivos, quando a altivez ela precede o quê? A queda, a ruína. Mas o homem pensa que não é nada. O que a gente quer tomando as nossas próprias decisões? É o que a palavra de Deus diz. De que se queixa o homem? Queixa-se dos próprios pecados. Você toma suas próprias decisões sem consultar a Deus, sem saber o que Ele pensa, sem pedir que Ele coordene a sua mente, e depois você vai se queixar das consequências e dos erros. Peça que Ele direcione a sua mente. Peça que Ele direcione, que Ele comece um processo de transformação. É muito difícil a gente poder controlar tudo que a gente pensa. Então, às vezes, a gente pensa realmente em coisas erradas, em coisas inapropriadas. Mas a gente pode, a partir de hoje, falar: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Você tem noção do que é isso? Você hoje está vivendo a vontade de Deus para a sua vida? O melhor de Deus para a sua vida? Você está na posição que Ele quer para você? É isso que Deus quer você fazendo? E eu quero te perguntar uma coisa: você vai continuar assim, no mesmo lugar? Quando você pode viver algo transformador dentro de você. Isso é um processo. É um processo de aperfeiçoamento. A luz do justo, ela é como o romper da aurora. Ela vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Saiba que você não faz as melhores escolhas só com o seu intelecto. Embora Deus nos colocou no lugar numa posição assim que muitos de nós somos dotados de muita inteligência e de muita sabedoria. Mas nunca a nossa inteligência, a nossa sabedoria vai suplantar o poder e a graça e a inteligência e a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia diz: os meus planos são maiores do que os seus. Os meus pensamentos, eles são mais elevados do que os seus. A partir de hoje, irmãos, procurem fazer isso. Eu comecei esse processo no meu Instagram. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, que ela estava fazendo dieta, ela queria emagrecer, ela queria perder, se não me engano, 5 quilos, né? Aí ela estava me mostrando coisa no Instagram dela, aí ela me mostrava a receita de uma coxinha. Aí no outro dia, daqui a pouco ela: olha o que eu vi aqui, uma receita de uma coxinha, olha esse bolo, olha não sei o que. Eu falei: como é que você quer emagrecer se só tem
porcaria no seu Instagram. Ah, mas é porque, né, você sabe, gordinho gosta dessas coisas. Eu falei, mas se você quer deixar de ser gorda, você tem que parar de ter pensamento de gordinho e tem que filtrar isso daí, gente. Tem que parar com esses negócios. Todo dia ela me mostrava a receita de bolo, de pastel, de coxinha. Eu falei, como que você quer emagrecer olhando tanta coisa assim? A fé vem pelo ouvir, a determinação vem pelo ouvir, sabe? A cura vem pelo ouvir. Quantas pessoas com a alma ferida por causa daquilo que elas pensam, por causa daquilo que alguém fez elas pensarem. Teve uma menina que ela estava noiva, né, já pertinho de se casar. E aí o noivo dela terminou com ela tinha problema de depressão e tudo. Isso aí saiu na internet. E aí o noivo dela terminou com ela e ela decidiu casar com ela mesma. Ela decidiu casar com ela mesma e ela falou assim, sabe de uma, já está tudo pago, o vestido pago, festa paga. Ela fez a festa de casamento como se fosse casar com alguém, mas ela casou com ela mesma. Irmãos, os haters da internet invadiram as redes sociais dessa menina. Xingaram ela de tudo que você podia imaginar. De louca, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Ela foi tantas mensagens, tantas coisas de ruim que as pessoas colocaram sobre ela, porque o mundo é assim. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve, mas o jugo do mundo não. E você pode escolher qual jugo você vai colocar sobre a sua vida, se é o jugo do mundo ou se é o que Deus propõe para você. E eu confesso para você que nem todas as vezes eu consigo escolher o jugo de Deus, sabe? Às vezes nosso pensamento é tão acelerado, eu tenho um pensamento às vezes tão acelerado assim, que eu nem consigo pensar, poxa, o que Deus pensa a respeito dessa situação, e você se atropela. Mas eu digo para você, se você vive assim, você não aguenta não. Você morre. Porque hoje em dia você pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, você recebe tantas informações ao mesmo tempo, tudo tão instantâneo, o WhatsApp mesmo é uma coisa, é outra, tá. Então, se você não parar pelo menos algumas vezes, tem horas que alguns clientes, né, eles falam algumas coisas meio bravos com a gente, que eu falo, olha, sabe de uma, não me representa não. Então eu escolho o jugo do Senhor, eu falo, ó Senhor, não é isso, eu não sou assim, eu não sou isso, o Senhor não me criou dessa forma. Mas tem horas que você toma aquele jugo para você, que você fala assim, você pira, você fica louca, e o resultado dessa menina foi o suicídio. Ela se matou. Ela acreditou que ela era doida, ela acreditou que ela era tudo aquilo que aquelas pessoas estavam falando, e a mãe dela, não sei se foi a mãe dela, a tia, que falou sobre isso. Falou, a internet matou a minha filha, ou sobrinha, não lembro direito. Nós precisamos vestir o capacete da salvação para proteger as nossas mentes dos dardos inflamados do inimigo, porque não se engane, não é porque você está dentro da igreja que ele não fica lançando seta, não. Quantas vezes eu já vi, né, pastor parar culto, irmãos, vamos orar aqui, porque eu estou percebendo aqui uma atmosfera aqui de distração total, de não sei o quê. E quantos sonhos que Deus também coloca dentro do seu coração, que a gente fala que é dentro do seu coração, mas são nos seus pensamentos, é na sua mente, que o inimigo vai, ó, rouba, furta, leva embora. Então, que você possa escolher para a sua vida o jugo de Deus, o fardo de Deus, sabe? Renove a sua mente. Não seja aquela pessoa que pensa a mesma coisa e vai, sabe, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é o jeito que eu penso, é o jeito que eu sou, sabe? A única coisa que você não pode mudar e não deve mudar é a sua convicção de salvação sobre Cristo. São os pensamentos que você tem a respeito dele, porque ele mesmo disse, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Você sabia que Deus também tem pensamentos? Deus também tem pensamentos, e os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, são pensamentos de vitória, porque nós somos mais do que vencedores, em nós mesmos não, em Jesus Cristo, que nos amou, que se entregou por nós, e que garantiu que nós tivéssemos acesso a todas as bênçãos, sendo co-herdeiro com Jesus, com Ele mesmo.
Ele poderia ter sido egoísta e falado, eu quero tudo isso para mim, mas ele disse, não. Eu escolhi vocês para que vocês fossem lá e tivessem frutos. E o apóstolo Paulo diz assim, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, mas o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Para quê? Por quê? Por que que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele queria que a graça do Senhor fosse compartilhada entre todos. E ele falava assim, o trabalho que isso gera, o desgaste que isso gera, ele corrompe o nosso homem exterior, mas o nosso homem interior, isso é uma pessoa que tem o seu pensamento fixo, firmado em Deus. Ele diz, o nosso homem interior, ele não se corrompe não, ele se renova, porque eu estou acabado de cansado por fora, mas por dentro eu penso nas coisas que são de cima, e eu não tenho tempo para perder. Então eu quero que a graça de Deus, ela seja compartilhada no meio de vocês. Fixe como se fosse uma âncora. Você já é assim. Você já tem muitos anos de crente. Você já tem muitos anos na casa do Senhor. Mas talvez você tenha muitos anos na casa do Senhor pensando sempre as mesmas coisas. Sabe? Não, porque teto preto dentro de igreja. Não, porque piso cinza. Não. Evolui. O que importa é que nós ganhamos vidas e almas para Cristo. Ah, mas essa menina pregando de All-Star. Eu já contei para vocês que um dia eu fui cantar de calça, o cara pegou e falou que virou a cara quando eu cheguei. Ele falou assim, quando essa menina veio cantar aqui, de calça, eu confesso aos irmãos que eu abaixei a minha cabeça. Porque eu não achava que uma mulher poderia adorar o Senhor de calça. Ele falou isso, eu estava lá. Eu não achava que uma menina de calça poderia louvar o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, não minha, ele falou assim, mas quando essa menina abriu a boca, eu vi que existia Deus dentro dela. Mas sabe o que é isso? Pensamentos retrógrados, passados. Você é uma pessoa nova a cada dia com pensamentos velhos? Deixa Deus renovar a sua mente, para que Ele abra ela e você comece a ver as coisas como Ele vê. Não como você vê. Porque enganoso é o nosso coração. Quem o compreenderá, irmãos? Ele é enganoso. Às vezes a gente pensa uma coisa determinada, como eu falei mesmo, a gente às vezes julga uma pessoa, pensa alguma coisa sobre ela, nem conhece a pessoa direito. Imagine. Deixa Deus transformar a sua mente, transformar para que você seja uma nova criatura e experimente a vontade dEle no seu viver. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.